E no quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre reumatismo. Hoje é o Dia Nacional da Luta contra a doença que atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. E para falar sobre isso eu estou aqui com o médico reumatologista do HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, Gleidson Jerônimo. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos explicar primeiro o que é reumatismo. É qualquer dor que a gente tem ou não? Não, na verdade, reumatismo é um nome genérico que a gente utiliza para designar todas aquelas doenças que envolvam o aparelho locomotor. O reumatologista é o especialista que acompanha essas doenças. Essas doenças podem estar tanto no campo das doenças autoimunes, como nas doenças do processo inflamatório, como por exemplo uma tendinite, uma bursite ou a artrite. Às vezes as pessoas falam assim, eu tô com reumatismo no sangue. Isso existe? Existe reumatismo no sangue? Não, não existe esse termo reumatismo no sangue. No passado, quando a gente tinha técnicas laboratoriais bem inferiores, ou seja, lá há 30 anos atrás, realmente alguns exames eram bastante específicos para o diagnóstico dessas doenças. Por isso cunhou-se esse termo. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço das drogas e das técnicas de laboratório, hoje nós podemos dizer que, na verdade, cada paciente deve ser examinado e, a partir daí, a gente vai poder cuidar dele da melhor forma possível com os exames específicos para os sintomas que ele apresentar. Estava dando uma olhada, quantos tipos que existem? Na verdade, existem aproximadamente 130 tipos de reumatismos bem estabelecidos pela classificação internacional de doenças e mais as suas miscigenações de doenças que acometem um ou outro, a gente pode chegar a mais ou menos 300 tipos de reumatismos, quando muito. Meu Deus, quais são os mais comuns, doutor? Tá, o mais comum das doenças... Principalmente nos brasileiros, né? As doenças mais comuns da reumatologia é a chamada osteoartrite, que é o envelhecimento e desgaste da articulação, e na ortopedia o acunhada como artrose, né? A ortopedia trata a osteoartrite como artrose e nós da reumatologia cunhamos o termo osteoartrite, que a gente acredita que haja um processo inflamatório nas juntas. E a fibromialgia, que também é uma doença muito crônica que acomete muito brasileiro. E existe cura para isso? Porque às vezes a gente ouve falar, não, você tem que só tratar e viver com isso, acostumar. Ou não? Dá pra sair bem disso aí? Tá, a primeira coisa que eu acho que a gente não pode, enquanto brasileiro, a gente não pode aceitar nunca que não tem uma solução. A gente vai sempre correr atrás e buscar essa solução. A primeira coisa que a gente precisa entender é que dor não pode ser aceitável. Então, dor tem que ser tratada. Quando houver o diagnóstico, a gente vai poder definir exatamente o prognóstico e aí sim se a gente vai falar em cura ou não. Por exemplo, a osteoporose é uma doença que a reumatologia também cuida e ela acompanha o envelhecimento. É difícil eu falar em cura quando eu estou envelhecendo todos os dias. A artrose é uma doença que acompanha o envelhecimento. Já uma tendinite ou uma bursite é uma doença que tem cura. Eu procuro especialista, trato, curo, aquela situação foi resolvida. Os tratamentos para reumatismo, eles são todos voltados para medicamentos alopáticos ou a gente pode usar também alguns outros junto isso aí para dar uma melhorada no dia a dia? Tá, a gente trabalha muito, a medicina com a qual eu trabalho é a chamada medicina baseada em evidências. Ou seja, a gente tem evidências científicas de que esse ou aquele tratamento, qualquer que seja ele, representou sucesso terapêutico num grupo determinado de pacientes em comparação a algum outro. Então isso é a medicina baseada em evidências. O Conselho Federal de Medicina reconhece essas práticas e o SUS tem adequado ultimamente as chamadas medicinas alternativas. É uma busca, apesar de não ser a minha formação, a gente precisa reconhecer essas terapias alternativas, estudá-las e, como o próprio nome diz, é alternativo. Tudo aquilo que eu puder fazer para melhorar a minha qualidade de vida, desde que eu não abandone aquilo que é o princípio reconhecido, eu acho que é válido e de grande valia para o paciente. Tem como prevenir reumatismo? A gente fala muito isso no consultório. A prevenção dos diversos tipos de reumatismo passa, primeiro, por uma qualidade de vida extremada, ou seja, evitar os excessos, evitar tudo aquilo que já é reconhecidamente como prejudicial à saúde, como o tabaco, o álcool, manter uma atividade física, manter uma saúde corporal adequada.
Quando a gente fala em saúde corporal, não quer dizer que a pessoa, porque a pessoa é mais gordinha, ela tem mal saúde. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que têm uma compleição física maior e têm uma excelente saúde, uma excelente vitalidade. O que a gente precisa é manter atividades físicas regulares, uma alimentação saudável e evitar os excessos e os vícios. Um check-up também é bom, sempre. Sim, sempre. Pra é saber essencial. Como é que tá? Isso é essencial. Doutor, muito obrigada. É um por prazer. vir aqui falar pra gente que esse problema que acomete tantas pessoas no Brasil. É um prazer. Eu espero que a população cada vez mais busque. Esse é um dia importante para a sociedade brasileira e goiana de reumatologia, que busca o combate realmente, e mais do que combate, é a informação. A primeira forma da gente combater qualquer coisa é trazer a informação, isso é essencial. Agradeço o convite de vocês. Muito obrigada.